Olá a todos. Sou Deise Pereira da Silva, aluna matriculada no 8º período do curso de Direito da instituição Unitins do campus de Augustinópolis. Sou primeira autora do trabalho resumo submetido a esta mostra e como segundo autor nós temos o professor Márcio Miranda, professor da referida instituição e do referido campus. O nosso trabalho submetido, ele tem subtítulo A Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa, Implicações da Teoria Maior e Teoria Menor no âmbito do direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito ambiental, na ordem econômica e também no direito civil. Partindo para a apresentação propriamente dita, compartilho com vocês este documento. Nos apropriando agora sobre o teor dessa apresentação, nós temos que a desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria de origem alemã, instituída por Wolf Serok, e, dada sua grande relevância e importância no mundo jurídico, sua inovação, ela conseguiu ganhar espaço nos Estados Unidos até chegar no Brasil em meados dos anos 60, através do nosso renomado professor e precursor comercialista Rubens Requião. O que o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa implica é que, dada a existência de alguns fatos jurídicos, deve-se levantar o véu da empresa, da personalidade jurídica desta, para alcançar os sócios que atrás dela se escondem. Mas por que fazer essa caça, né? Perseguir o patrimônio dos sócios dessa empresa, dessa sociedade? Na verdade, esse instituto ele foi instituído com o fim de regulamentar, de regularizar situações de irresponsabilidade cometidas por estes, que, valendo-se da autonomia da personalidade jurídica da empresa, desta sociedade, e também da autonomia patrimonial desta, cometiam série de fraudes, atos, contraíam dívidas, valendo-se dessa autonomia que a empresa possuía, para ficarem totalmente isentos. E nós temos que esse instituto, ele não é visto, ele não é concebido ainda como uma regra quando nós falamos da responsabilização por atos, por dívidas e fraudes contraídas no nome da empresa. Ela é uma exceção, porque, como regra, deve-se sempre prezar pela autonomia da personalidade jurídica da empresa, da autonomia patrimonial desta. Então, concebendo que o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica é uma exceção, quando aplicamos esta, devemos visualizar, né, este instituto através da teoria maior e da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que são duas teorias que nascem deste instituto. Sobre o material e metodologia aplicada a este trabalho, durante a fase de pesquisa desta produção, foram utilizadas diversas técnicas de fichamento, vasta pesquisa bibliográfica, pesquisa jurisprudencial, pesquisa em obras jurídico-teóricas sobre o tema. Sobre os resultados e desenvolvimento obtido, como já havia falado, a desconsideração da personalidade jurídica, a partir desta teoria surgem, ou melhor, a partir deste instituto surgem duas teorias, que é a teoria maior e a teoria menor. A primeira, que é a teoria maior, ela é uma teoria bem mais sólida e aplicada aos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Ela é recepcionada pelo nosso Código Civil, recepcionada também pelo nosso Código de Defesa do Consumidor e também ainda pela ordem econômica. Para que haja, então, segundo a teoria maior, a aplicação deste instituto da desconsideração, deve-se preencher os requisitos objetivo e subjetivo desta teoria. O requisito objetivo é que deve haver confusão patrimonial. Segundo o requisito subjetivo, deve-se haver um estado de insolvência e demonstração de desvio de finalidade pela empresa, para que então se aplique a este referido instituto. Já pela teoria menor da desconsideração,
A desconsideração, então, seria aplicada diante de casos de insolvência, né, de insatisfação do crédito pela sociedade. Ela é uma teoria mais simples. Como já dito anteriormente, a teoria maior, ela é regra quando nós falamos da aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, e pela ordem econômica, é mais aplicada também a teoria maior. Segundo o que preconiza na lei que rege a ordem econômica, a Lei 8.884, de 94, sempre que houver situações onde ocorra infração de ordem econômica, em que se vislumbre a formação de cartéis e também a manipulação de preços, deve-se aplicar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Por outro lado, a teoria menor também é aplicada no nosso ordenamento. Nas lides consumeristas, ela também é aplicada. Admite-se ela como uma exceção. A utilização da teoria menor da desconsideração exige como requisito o estado de insolvência ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, segundo o que preza o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor. No direito ambiental, o que está disciplinado no artigo 4º da Lei 9.605 de 98, ele preconiza que os danos provocados no meio ambiente deve-se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica sempre quando essa desconsideração, quando a personalidade jurídica for um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Segundo o que preza esse artigo, aí deve-se, então, aplicar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, desconsideração da personalidade jurídica, segundo o que preza a teoria menor. Agora, quanto às implicações que tanto a teoria maior quanto a teoria menor possuem nesse âmbito de aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, no âmbito do direito do trabalho, é necessário que se tenha um certo cuidado para que se, primeiro, comprove se há ou não uma relação de emprego no âmbito do direito do trabalho. Quando se há, dados os casos, quando se é comprovada a relação de emprego, no direito do trabalho é mais aplicado a teoria menor da desconsideração, a teoria mais simples, que exige apenas o estado de insolvência. Agora, quando não há relação de emprego e sim de trabalho, aí então é mais aplicada a teoria maior, que é a teoria mais sólida, da desconsideração da personalidade jurídica. É necessário que ainda se ressalte que diversos doutrinadores, eles têm apontado que quando se vislumbra a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito do trabalho, nós não precisamos nos fundamentar em diplomas legais que fogem à seara do direito do trabalho, porque a própria CLT, no seu artigo 2º, ela traz um ensinamento que implica a formulação da teoria do risco da atividade econômica, que por si só traz fundamentação para que haja a aplicação deste instituto, que é o da desconsideração da personalidade jurídica. Finalizando este trabalho, nas considerações finais, a gente vislumbra que é notório que, quando se fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ela possui de várias divergências nos ramos do direito, né, do direito brasileiro, nessa seara que eu já explanei aqui. Entretanto, também é vislumbrado que prevalece também um entendimento ainda minoritário também, porque, dados os casos, deve-se vislumbrar as considerações minoritárias sobre o tema. E também, assim, dados os casos, é aplicado a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, segundo a teoria menor. Essas são algumas referências utilizadas neste trabalho. E, por fim, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.